Próximo exemplo nós temos: com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão ou folga de 0,036% do comprimento de cada barra a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do ferro se, aos 50 graus Celsius, as extremidades do trilho se tocam. Então é o seguinte, pessoal. Entre uma barra do trilho e a outra barra, existe um espaço. No caso aqui, esse espaço que vai ter entre uma barra e outra, ele corresponde a esse valor aí de 0,036%. Então, o que nós vamos fazer? Esse espaço aqui, ó, que está faltando, ele é a variação do comprimento. Então, essa variação do comprimento, ela tem que ser igual a essa porcentagem que tem aí, ó, que é 0,036%. Mas 0,036% de quem? O problema informou que ele é do comprimento de cada barra. Cada barra tem um comprimento que não foi dito aí, então vamos dizer que o comprimento é L. Então, este valor está relacionado ao comprimento inicial aí da barra do trilho. Antes de prosseguir, vamos converter esse valor para a notação científica com o propósito de deixar mais fácil o cálculo. Pessoal, olha só, 0,036% é a mesma coisa que 0,036 dividido por 100. Esse número em cima, nós podemos transformar ele em notação científica da seguinte forma. Essa vírgula que está aqui, eu posso passar para cá e para cá. Ele vai andar uma, duas casas. Então, sendo assim, eu vou colocar 3,6 multiplicado por 10, como a vírgula andou para a direita, vai ficar negativo, menos 2. Dividido por, embaixo, 100. 100, a gente transformando em notação, é 10 elevado ao quadrado. Fazendo essa divisão aqui, então nós vamos ter 3,6 multiplicado por... Você observa que em cima tem 10 e embaixo tem 10. O que a gente faz é conservar a base e subtrair o expoente. A base vai ser conservada, que é o 10, ó, foi conservado. E o expoente eu vou subtrair. É o expoente de cima, que é menos 2, menos o expoente de baixo, que é 2. Menos 2 é menos 4. Então, foi transformado aqui. Então, essa variação do comprimento ela é igual a 3,6 vezes 10 a menos 4 multiplicado pelo comprimento inicial, L0. Eu vou apagar isso aqui agora. O problema também informou que quando a temperatura dos trilhos alcança 50 graus Celsius, esse espaço ele é completamente preenchido, porque o trilho ele acaba crescendo. Dessa forma, eu posso pegar a fórmula da variação do comprimento e fazer o cálculo para determinar o quanto ele cresceu, variando aí a temperatura de 20 para 50 graus. Então, vai ser o seguinte: a variação do comprimento tem que ser igual ao comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação da temperatura. Essa variação do comprimento tem que ser igual. O comprimento inicial eu não sei, o coeficiente de dilatação eu não sei, mas a variação da temperatura tem que ser a temperatura final, que é o 50, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, essa variação do comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo alfa, multiplicado por 50 menos 20, nós temos 30.
Então você pode observar que agora nós temos duas situações para a variação do comprimento. A primeira situação é essa aqui, a variação do comprimento tem esse valor, e a segunda é essa. Se a variação do comprimento pode apresentar esse valor e também esse, o que eu faço agora é unir essas duas equações. Eu posso pegar essa parte aqui de 3,6 vezes 10 a menos 4 L0 e igualar ao outro que encontramos, que é L0 vezes o alfa vezes 30. Você observa que o L0 ele está dos dois lados da equação, então eu posso cancelar aqui e aqui, e agora esse 30 eu passo dividindo. Então vai ser assim, 3,6 vezes 10 a menos 4, e embaixo vai passar o 30. Esse 30 eu já vou transformar para a notação, tá? 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Isso aqui tem que ser igual ao coeficiente de dilatação. Assim, o coeficiente é igual 3,6 dividido para 3 vai dar 1,2 vezes 10. Observe que novamente aqui eu conservei o 10, ó. E agora eu vou pegar o expoente e subtrair. É menos 4 subtraído com o expoente que está aqui, ó, em cima do 10. Embora eu não tenha colocado, o expoente vale 1. Então é menos 4 menos 1. E menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Então essa aqui é a resposta em graus Celsius a menos 1 e pronto, fim de problema. Mais um problema, temos aqui uma placa retangular de vidro comum de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, tem a temperatura elevada de 10 graus até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Dados o alfa do vidro, né, o coeficiente de dilatação do vidro, igual a 0,000008 graus Celsius. Então, nosso objetivo é encontrar a superfície final. Pessoal, nós sabemos o seguinte, que a variação de uma superfície é igual à superfície final menos a superfície inicial. Sabemos também que a variação da superfície... O que é que nós podemos fazer aqui? Eu vou pegar a primeira parte aqui e vou isolar a superfície final. Então, essa superfície final ela tem que ser igual à variação da superfície mais a superfície inicial. Mas quem é essa variação da superfície? A variação da superfície ela vale isso aqui, ó. Então, no lugar dessa variação da superfície, eu vou substituir com os valores que nós temos ali, tá bom? Então vai ficar assim. A superfície final é igual, no lugar de ΔS, eu vou colocar superfície inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação da temperatura e somado ainda com a superfície inicial. Com essa fórmula aqui, agora é só substituir os valores que nós iremos encontrar a resposta do problema. Mas é o seguinte, pessoal, o problema ele não forneceu a superfície, ele forneceu dados da superfície. Olha só, a superfície ela é retangular, ó. Ela tem aqui, ó, 50 centímetros de comprimento, ó, vou colocar aqui, ó, 50 centímetros, e aqui ele tem 20 centímetros de largura. Então, qual é a área da superfície? Essa área é a base vezes a altura, né? Então, a área é 50 multiplicado por 20. Então, superfície, nós vamos ter que a área dela está valendo total de 1000. 1000 o quê? Centímetros quadrados. O próximo passo é o coeficiente de dilatação. Você observa que aqui o que foi fornecido não foi o beta, foi o alfa. Mas nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o beta é igual ao dobro do alfa. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar 2 e multiplicar pelo valor ali do alfa. É só que esse alfa aqui, pessoal, nem em notação científica ele não está.
Então, eu recomendo sempre que vocês, ao pegar esse tipo de problema, transforme o número para a notação científica, pois vai ficar bem mais fácil na hora de calcular. Então, aqui, ó, vamos contar aqui quantas casas essa vírgula vai ter que andar. Ela vai ter que andar uma casa aqui, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Então, aqui, o alfa vai ser 8 vezes 10 elevado a menos, pois a vírgula andou para a direita, 6. E 2 vezes 8, já temos aqui que vai dar 16 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, graus Celsius a menos 1. Aí você fala, professor, mas o número não está na anotação. Não se preocupe, no momento que a gente fizer a aplicação lá no nosso cálculo, ele vai resolver tranquilo, tá bom? E agora vamos encontrar a variação da temperatura, né? Observa que a temperatura ela vai passar de 10 para 30. Então, a variação da temperatura tem que ser ao final, que é 30, menos o inicial, que é 10. Então, 30 menos 10, a variação da temperatura vai dar um total aí de 20 graus Celsius. Então, essa temperatura, 20 graus Celsius. Pronto, com tudo isso agora é só substituir lá na equação que nós encontramos. Então aqui, ó, espaço final é o que eu quero encontrar. O espaço inicial, ele vale um total de 1000. Eu vou colocar em notação, tá, pessoal? 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. É 10 vezes 10 que dá 100, e 100 vezes 10 dá 1000, 10 elevado ao cubo. Multiplicado pelo coeficiente de dilatação beta, que vai ser 16 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é de 20 graus, vou botar aqui, ó, vezes 20, e somado ainda, né, com a superfície inicial, que é 1000. Ah, mas por que um colocou em notação e outro não? Eu coloquei em notação o primeiro caso, pois nessa situação aqui ele vai estar multiplicando. Então, eu vou deixar ele dessa forma aqui, tá bom? E esse aqui não precisa porque no final, quando for para somar, esse número aqui nós teremos até que tirar da notação, tá bom? Então, a superfície final é igual. Atenção ao que eu vou fazer, pessoal. Bem simples. Olha só. Por enquanto eu não vou mexer com esse 10 aqui. Eu vou começar multiplicando aqui, ó, o 20 por 16. Uma forma bem fácil de você multiplicar 20 por 16 é você enxergar esse número 20 não como sendo 20. Enxergue ele como sendo 2. Tá? 2 vezes 16 vai dar um total de 32. Mas o nosso número aqui não é 2, é 20, como sabemos. Mas só foi para a gente fazer a primeira multiplicação. Então, já que eu tinha deixado o zero de fora, eu vou botar ele aqui agora. Ó. Então, 20 vezes 16 dá 320. E o próximo passo é pegar, ó, nós temos 10 aqui e aqui. Nós vamos conservar a base e somar o expoente. Conservando a base, ó, 10 e somando o expoente 3 mais menos 6. O resultado vai dar menos 3. E no final ainda temos somado com mais 1000. Pessoal, para que você possa somar agora esse número com esse, é necessário que eles estejam na mesma notação. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar esse número dessa notação. Se eu quiser colocar o 1000 com a mesma notação aqui, eu posso. Mas só que o número vai ficar bem grande. Então, é melhor eu retirar esse número da notação para depois somar com 1000. Tudo bem? Então, aqui, o superfície final é igual. Você observa que aqui é o menos 3. Então, significa que a vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda. Dessa forma, ele vai sair da notação. Então, aqui, ó, a vírgula está aqui no final, depois do zero. Ela vai andar 1, 2, 3. Fica bem aqui na frente do 3. Então, vai ser 0,32 somado com 1000. Somando agora isso aqui, nós vamos ter 1000,32. Isso aqui é
centímetros quadrados. Então, tá aí a resposta do problema e fim de questão. Temos aqui mais um probleminha. Uma chapa circular com raio de 30 centímetros é feita de chumbo. Em seu centro há um furo também circular de 10 centímetros de diâmetro. E essas medidas são obtidas a temperatura de 10 graus centígrados. Dado o coeficiente de dilatação linear do chumbo, que é alfa igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 5, calcule, letra A área do furo a 60 graus Celsius e letra B, a circunferência externa da chapa a 60 graus Celsius. Então, pessoal, nessa situação aqui, como existe um disco com um furo no meio, no momento que esse disco ele começa a crescer devido à variação da temperatura, o furo que tem no meio também ele acaba crescendo, tá? Então, o que nós vamos fazer é o cálculo da dilatação normal para o material, mas é só que nós vamos considerar, em vez de considerar a superfície do disco, nós vamos considerar a área do furo, tá? Então, vamos primeiro encontrar essa área. Foi dito que o furo ele tem 10 centímetros de diâmetro. O que é isso? O diâmetro, pessoal, para quem não lembra aí, é a distância que pega de uma extremidade do círculo e passa até a outra extremidade, passando direto pelo centro dele. Então, nesse momento aí, nós temos o diâmetro. Para calcular a área de uma circunferência, vou colocar aqui, ó, a área de uma circunferência, ele é dado como π vezes o raio ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer primeiro é determinar o raio. Se o diâmetro ele pega de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, então ele tem dois raios. Sendo assim, o raio para esse círculo, vou colocar aqui ó, o raio, vou botar um F aqui, que é o raio do furo, ele tem que valer metade do diâmetro. E a metade é 5 centímetros. Então, a área, vou botar a área para o furo, é π multiplicado pelo raio, que é 5 ao quadrado. Então, a área do furo é igual a π multiplicado por 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, aí temos a área do furo, que é 25π centímetros quadrados. Encontrando a área do furo, o próximo passo é trabalhar com o coeficiente de dilatação. Você percebe aqui que o coeficiente de dilatação fornecido ele é o linear. E, nesse caso, nós temos que transformar para o coeficiente de dilatação superficial. Como já sabemos, o coeficiente de dilatação superficial, o beta, ele é igual ao dobro do alfa. Então, beta é igual a 2 vezes o alfa, que vale 2,7 vezes 10 elevado a menos 5. Então, beta é igual. Fazendo uma multiplicação aqui, 2 vezes 2,7, nós temos 5,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Com isso, nós já podemos começar aqui a letra A. A letra A está pedindo a área total desse furo. Então, essa área total ela tem que ser igual à área inicial mais a variação da superfície. Então, a variação da superfície é superfície inicial multiplicado aqui pelo coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. A superfície final é igual à superfície inicial, é esse daqui que acabamos de calcular. Então, vai ser 25π mais a superfície inicial de novo, 25π, multiplicado pelo coeficiente de dilatação, que é 5,4 vezes 10 a menos 5, multiplicado pela variação de temperatura. A temperatura, pessoal, inicial dele é 10 e a final vai ser 60. Então, 60 menos 10, nós temos aqui 50. Então, a superfície final é igual a 25π somado com
Agora aqui é só fazer a multiplicação. 25 vezes 5,4 vezes 50. Isso aqui vai dar um total de 6.750 π, multiplicado por 10 a menos 5. Como eu expliquei antes, para a gente poder fazer esse tipo de soma aqui, é necessário que eles estejam na mesma notação. Então, eu vou pegar esse número e vou tirar ele dessa notação, transformando para esse tipo de notação. A área final é igual a 25π mais esse menos 5 indica que a vírgula tem que andar um total de 5 casas. A vírgula está aqui, ó, vai andar 1, 2, 3, 4, vai ter um 0 na frente do 6 e 5, vai ter 2 zeros na frente do 6. Então vamos colocar aqui, ó, 0,0675 π. Somando agora, a área final, a superfície final, é 25,0675 π centímetros quadrados. Então, a variação ela vai ser praticamente mínima, não tem quase nenhuma diferença, mas existe sim essa variação. A letra B está pedindo para calcular a circunferência externa da chapa a 60 graus. Essa circunferência externa que ele fala é o comprimento da circunferência. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para ficar bem simples para a letra B, vamos calcular primeiro o raio dessa circunferência depois que ela cresce. O raio final tem que ser igual ao raio inicial mais a variação do comprimento do raio. Aí você deve estar pensando o seguinte, mas como assim? Que fórmula é essa? Pessoal, essa fórmula é basicamente a mesma das outras anteriores, a dilatação linear, superficial e volumétrica. A diferença é que eu estou utilizando o R. A medida do raio é uma grandeza relacionada ao comprimento. Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer um cálculo da dilatação linear para o raio. Então, dessa forma, o raio final tem que ser igual ao raio inicial, foi dito que ele vale 30, somado com a variação do raio, é o comprimento inicial do raio, que é 30, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que no caso é 2,7 vezes 10 a menos 5, e multiplicado ainda pela variação de temperatura. Como ele quer a 60 graus, é 60 menos 10, que vai dar um total de 50. Então, o raio é igual a 30 somado com... Agora vamos multiplicar aqui. É 30 multiplicado por 2,7 vezes 50. Olha, o que eu vou fazer aqui? Para poder fazer essa multiplicação fácil, você pode pegar, cancelar esse zero e essa vírgula aqui, ela passa para cá. Então, esse número aqui ele é 3 agora, não é mais 30. E aqui é 27. Então, é 3 vezes 27, que vai dar um total de 81. E agora vai ser 81 multiplicado por 5. 5 vezes 81, 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 8 é 40. Então, vai dar 400. Aqui é 405, mas aqui no caso 50 eu não botei o zero, então botando agora temos 4.050. Então 30 vezes 2,7 vezes 50 vai dar 4.050. E não esquecendo a anotação dele, vezes 10 a menos 5. Para poder fazer a soma, vamos pegar esse número, tirar dessa notação, vai ter que andar 5 casas, a vírgula, passando 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter 2 zeros na frente do 4. Então, o raio final é igual a 30 mais 0,0405. Somando aqui, o raio é 30,0405. Isso aqui está na escala de centímetros. Encontrando o raio, agora nós podemos calcular o comprimento da circunferência
através da fórmula que já sabemos, que é 2πr. Comprimento da circunferência é 2π e o raio está valendo 30,0405. Então, o comprimento é igual a, fazer a multiplicação aí, encontramos 60,081 π. Isso aqui em centímetros. Então tá aí, essa aí é a resposta do problema. Vamos ao próximo problema aqui. Um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta tem sua temperatura elevada de 27 graus até 57 graus. Calcule o volume final desse cubo. Dados. Aí nós temos o coeficiente de dilatação linear e ele quer o volume final do cubo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que o volume final ele tem que ser igual ao volume inicial mais a variação do volume. Com isso aqui, nós podemos extrair que o volume final é igual ao volume inicial, mais, no lugar da variação do volume, é o volume inicial multiplicado pelo coeficiente, multiplicado pela variação da temperatura. Dessa vez, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar e isolar esse volume inicial, que ele se repete, tá? Nas contas anteriores nós poderíamos ter feito isso, mas eu vou fazer agora para entendermos como é que fica, tá? O volume final ele é igual. O volume inicial ele está repetindo, então eu vou repetir ele só uma vez. Multiplicado por, abre parênteses. Então no lugar do V0 vou colocar 1 mais o gama vezes a variação da temperatura. Então a nossa fórmula fica dessa maneira, tá? Agora é só substituir os valores. O primeiro passo é encontrar esse volume, que não foi dado o volume, e também o coeficiente de dilatação. O cubo ele apresenta uma aresta de 5 centímetros, tá? Então assim, pessoal. Supondo aqui que isso aqui seja um cubo. Então esse cubo aqui, ele terá 5 centímetros de altura, terá 5 centímetros de comprimento, terá 5 centímetros de largura. E para encontrar o volume dele, o volume é igual a aresta ao cubo. Então, nesse caso, o volume inicial tem que ser igual a 5 elevado ao cubo. Então aqui, o volume final é igual ao volume inicial, que é 5 ao cubo, multiplicado por 1, mais, agora o coeficiente de dilatação, ele foi dado o alfa, e nós sabemos que o gama ele é igual a 3 vezes o alfa. Então, o gama é igual a 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Assim, 3 vezes 8, nós temos total de 24 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação da temperatura. A temperatura está indo de 27 graus até a temperatura de 57 graus. Então, vamos pegar aqui a variação da temperatura igual a 57 menos 27. Sendo assim, temos que multiplicar por 30. Então, o volume é igual. 5 ao cubo é 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5 de novo, que vai dar 125. Multiplicado por 1 mais. Agora aqui, 24 vezes 30. Novamente, para fazer essa multiplicação, você esquece esse zero aqui por enquanto, tá? A gente vai usar ele no final. E vamos usar só o 3. 3 vezes 24. 3 vezes 4, nós temos um total de 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. E, como eu falei, nós vamos pegar o zero, que não foi utilizado, e vamos usar agora botando aqui. 24 vezes 30 dá 720, multiplicado por 10 elevado a menos 6. Agora, vamos pegar esse 125 e vamos fazer a propriedade distributiva, né? Multiplicar o 125 por 1, depois 125 por 720. Então, aqui o volume é igual a 125 mais
720 vezes 125. O resultado dessa multiplicação vai dar um total de 90.000 vezes 10 elevado a menos 6. Para a gente poder somar esses dois valores, precisamos tirar da anotação esse número aqui. E aqui já indica quantas casas a vírgula tem que andar. A vírgula está aqui no final, vai ter que andar para a esquerda. Total de 6 casas. Então, andando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter 2 zeros na frente do 9. Vai ficar assim. O volume é igual a 125 somado com 0,09. Então, o volume é igual a 125,09. Nesse caso aqui, ele está em centímetros, então será centímetros cúbicos. E está aí a resposta do problema. Vamos ao nosso último problema. Um recipiente de vidro Pyrex com 2.000 ml de capacidade está cheio de álcool etílico a 15 graus Celsius. Se a temperatura for elevada até 25 graus, que quantidade de álcool irá extravasar do recipiente? Dados o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool e o coeficiente ali de dilatação do vidro. Pessoal, olhando para a questão, você pode perceber que o coeficiente de dilatação do álcool ele é milhares de vezes maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Isso significa o quê? Que no momento que os dois, o álcool dentro do pote de vidro ali, eles começarem a sofrer uma variação de temperatura, o vidro, o pote, ele vai crescendo e o álcool também vai crescer. Porém, o álcool vai crescer muito mais, ele vai aumentar o seu volume bem mais do que o pote de vidro. Como consequência, ele vai acabar derramando uma parte. Tá? Então, o que nós precisamos saber é quanto é que vai derramar. Como é que podemos fazer isso? Para saber quanto é que ele vai extravasar, o volume que vai ser derramado, basta pegar a variação do volume do álcool menos a variação do volume do vidro. Então, eu vou colocar aqui que essa variação do volume aparente, colocar P, tem que ser igual à variação do volume do álcool, aqui, álcool, menos a variação do volume do vidro. Então, dessa forma, nós vamos encontrar essa variação aí que foi derramada para fora do vidro. Primeiro, vamos calcular aqui a variação do volume do álcool. Essa variação do volume, vou colocar só o azinho para o álcool, ela tem que ser igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrico multiplicado pela variação da temperatura. A variação do volume do álcool é igual o volume inicial, tanto do álcool como do vidro, ele é de 2.000 ml, como foi dado aqui, ó. Então, vamos colocar aqui 2.000 multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, e esse coeficiente é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. E multiplicado pela variação da temperatura. A temperatura ela vai variar de 15 graus e ela vai subir até 25. Então é 25 menos 15, o total vai dar 10. Então aqui a variação do volume do álcool é igual a... Esse 2.000 eu vou colocar em notação, tá, pessoal? Só por questão de facilitar o problema. É 2 vezes 10 elevado à terceira. O restante aqui eu vou repetir. 1,1 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 10. Aqui nessa multiplicação você pode perceber que é tudo multiplicando. E aqui tem 10 elevado ao cubo e aqui tem 10 elevado a menos 3. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos cancelar esse número com esse. Por quê? Porque na multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma o expoente. Então, é 3 somado com menos 3. 3
mais menos 3, o resultado é 0. E todo número elevado a 0, o resultado é 1. Então aqui nós podemos cancelar que não vai ter muito efeito. Agora aqui o outro passo é 10 multiplicado por 1,1 vai dar 11. E 11 multiplicado por 2 vai dar um total de 22. Então essa variação do volume para o álcool é igual a 22 ml. E agora? Agora vamos calcular quanto é que vai variar esse vidro. Vou colocar em outra cor. A variação do volume para o vidro é igual. Eu não vou repetir a fórmula porque já está dada no início, né? O volume inicial é 2.000, vou colocar em notação, 2 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pelo coeficiente de dilatação do vidro, o coeficiente de dilatação volumétrico dele aqui, ó. Esse aqui é o linear, 3 vezes 10 a menos 6. Para transformar em volumétrico, basta multiplicar por 3. Então é 3 vezes 3 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é 10. Então aqui a variação volumétrica para o vidro é igual. Vai ficar... Eu vou multiplicar aqui, ó, pessoal. 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar um total de 18. Então nós temos aqui 18 multiplicado por 10 elevado a quanto? Observa aqui, ó. 3 somado com menos 6 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então a vírgula vai ter que andar total de 2 casas para cá. A gente dá a notação. Então a variação do volume do vidro é igual a 0,18 ml. Você repara que foi longe de variar pelo menos 1 ml. Então, quanto foi que deu a variação aqui total? Vou colocar novamente outra cor. Essa variação do volume aparente tem que ser igual o volume do álcool, que foi 22, menos o volume do vidro, que é 0,18. Então, a variação do volume aparente é igual 22 menos 0,18, isso aqui vai dar 21,82 ml. Então, tá aí a resposta para o problema. Então, pessoal, era isso aí que tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado a compreender melhor essa parte aqui de dilatação. Nós nos vemos na próxima aula e até mais.